Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse primeiro vídeo aqui do ano 2020, aqui no Livros Etc., eu quero apresentar os meus 12 livros que eu vou ler agora nesse ano corrente. Eu sei que, infelizmente, ano passado eu fiz uma lista com 12 livros e 12 livros políticos, ou seja, um total de 24. Infelizmente, por conta de vários afazeres de ordem pessoal, acabei me casando, acabei participando de alguns cursos, acabei minha vida foi um tanto quanto atribulada nesse ano que se passou no ano de 2019, eu acabei meio que... Alguns livros eu sequer comecei a leitura daquela minha lista, outros eu concluí a leitura, mas não consegui tempo hábil suficiente para gravar vídeo. Mas eu gosto muito do ensinamento lá do filme do Rocky Balboa. Não importa quantas vezes você apanha, o importante é você continuar apanhando e seguindo em frente. Então aqui, ano novo, vida nova, vamos começar aqui esse ano de 2020 trazendo aqui esses meus 12 livros para o ano de 2020. Eu sei que talvez eu não consiga concluir a leitura deles, mas eu vou fazer o possível e também esse ano vai ser um pouco especial. Não vou trazer aquela lista de 12 livros políticos para 2020, até porque eu já estou lendo alguns livros políticos para preparar um curso a respeito do liberalismo que eu quero apresentar agora em começo do ano, janeiro, fevereiro, no máximo, em março, aqui na Universidade Federal de Sergipe. Também esse ano de 2020 vai ser muito corrido para mim, porque eu sou um pré-candidato a vereador aqui na minha cidade, aqui na cidade de Aracaju, então certamente eu vou estar atribulado com vários outros afazeres de ordem pessoal e a própria correria numa campanha para vereador agora no mês de outubro. Então vamos lá, sem mais delongas, quero trazer aqui os 12 livros para 2020. Alguns livros eu decidi trazer de volta que eu não consegui iniciar a leitura no ano de 2019 e eu acrescentei alguns outros novos. Claro, lembrando, todos eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link do livro na Amazon, caso vocês queiram adquirir e fazer uma leitura, digamos assim, acompanhada. Então, antes de começar, eu queria pedir que você deixasse o like, comentasse, compartilhasse. Vamos espalhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o Livros e etc. Tá? Beleza? Só isso que eu queria pedir a você. Deixa seu like, não custa nada. Bom, vamos lá. Trazendo um livro que era do ano passado, eu estou resgatando, que é um livro da Emily Bronte, O Morro dos Ventos Uivantes. Esse aqui vai ser o livro do mês de janeiro. Na verdade, essa é uma leitura que, infelizmente, eu não consegui iniciar no ano passado e eu quero já colocar ele no mês de janeiro. Esse vai ser certamente o primeiro livro que eu vou ler e vou resenhar e trazer um vídeo aqui para o Livros e etc. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte, certamente um clássico da literatura universal. E no mês de fevereiro também, resgatando um livro que era para ser lido no ano passado, no ano 2019, um livro do autor francês chamado Michael Houellebecq, chamado Submissão. Esse aqui vai ser o livro do mês de fevereiro. Aqui nesse livro, o Michel Houellebecq faz uma espécie, é uma distopia, onde ele apresenta como seria a França dominada por um califado muçulmano. Esse livro aqui deu muita polêmica na época que foi escrito e até hoje continua atual. Basta você observar como a Europa está sendo, digamos assim, ocupada, invadida pelos muçulmanos. Um livro polêmico, mas certamente preciosíssimo nos dias atuais. Então esse aqui é o livro do mês de fevereiro, Submissão, do Michel Houellebecq. No mês de março, é um livro que eu comprei e acabei adquirindo no Sebo, em homenagem aos meus 30 anos de idade, que eu completei no ano passado. Se você não viu, eu recomendo, está aqui no canal. Fiz 31 anos ano passado e aí decidi comprar 30 livros em homenagem ao meu aniversário. Esse aqui é um livro chamado O Livreiro de Cabu. Não sei nada sobre esse livro, mas o título me chamou, me atraiu a atenção. Esse aqui vai ser o livro do mês de março, O Livreiro de Cabu. No mês de abril, um outro livro também que eu acabei sendo fisgado apenas pela quarta capa do livro, que é um livro da Laura Lippman chamado Em Uma Cidade Estranha. Esse aqui vai ser o livro do mês de abril, e logo na quarta capa do livro, foi essa quarta capa que eu li aqui no fundo que me decidiu comprar esse livro, diz o seguinte: uma figura misteriosa envolta em uma capa faz uma visita anual ao túmulo do renomado escritor Edgar Allan Poe, em Baltimore, no dia do seu aniversário, presenteando-o com rosas e conhaque. Bom, é só isso. Quando eu vi aqui Edgar Allan Poe, Baltimore, no dia do seu nascimento, no dia da sua morte, eu já pensei, não, esse eu tenho que levar. Então esse aqui é um livro da Laura Lippmann, eu sou muito fã do Edgar Allan Poe, tenho tudo do Edgar Allan Poe, tanto seus poemas quanto seus próprios contos de terror, então qualquer livro que seja do Edgar Allan Poe que fale sobre o Edgar Allan Poe certamente atrai a minha atenção. Então esse aqui vai ser o livro do mês de abril, Em Uma Cidade Estranha, da Laura Lippmann. No mês de maio, um livro que eu já li, mas há muito tempo atrás, minha memória é muito vaga a respeito da leitura desse livro, eu li na adolescência, que é o Diário de Anne Frank. Então esse aqui vai ser o livro do mês
de maio, não se tem o que comentar sobre o Diário de Anne Frank. É um livro que todo mundo deveria ler. Eu quero fazer essa releitura e gravar aqui um vídeo para vocês. Esse aqui vai ser o livro do mês de maio, o Diário de Anne Frank. Bom, a autora é óbvio, a própria Anne Frank. No mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, no mês de junho, que é um mês que eu, como professor, tenho férias, eu quero pegar um livro um pouquinho maior, que é um livro do Mário Puzo, chamado Poderoso Chefão. Esse livro foi que deu origem às séries de filmes feita pelo Coppola. Encontrei esse livro também aqui no sebo, eu paguei por volta de R$ 10 nesse livro, de uma edição antiga da editora Record, chamada Super Sellers. O Poderoso Chefão vai ser o livro do mês de junho. Estou muito ansioso. Eu gosto muito dos filmes, sou fã dos filmes, principalmente pela atuação do Marlon Brando, do Al Pacino, mas certamente o livro, bom, traz uma outra visão a respeito dessa história icônica do cinema. Mário Puzo, O Poderoso Chefão, no mês de junho. No mês de julho, é um livro que também tem um filme, e confesso que eu já sabia que tinha um livro, e até, para ser sincero a vocês, eu gostei muito do filme, e certamente o livro vai me trazer uma outra perspectiva, que é um livro do Khalid Hosseini, O Caçador de Pipas. Esse filme é muito antigo, vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link na Amazon desse livro, como o próprio trailer do filme. O filme dizem, né, as línguas foram muito bem, a adaptação foi muito bem fiel ao livro, mas eu sempre gosto de, na medida do possível, ler o livro que baseou o filme. Então esse aqui vai ser o livro do mês de julho, O Caçador de Pipas, do Khalid Hosseini. Provavelmente estou pronunciando errado, mas sigamos adiante. No mês de agosto, eu escolhi aqui um livro do Jô Soares, chamado Xangô de Baker Street. Esse aqui também eu adquiri lá no Sebo no ano passado, no Sebo do Natan. Paguei também R$ 10. Esse aqui é um livro onde, pelo que eu li aqui na sinopse, na sinopse não, aqui na quarta capa do livro, o Jô Soares vai trazer uma história Sherlock Holmes situada no Rio de Janeiro. Então, o Jô Soares, inclusive, escreve muito bem. E aqui, estou muito ansioso para ler esse livro. Vai ser o livro do mês de agosto, do Jô Soares, O Xangô de Baker Street. No mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, é um livro também que já estava há um tempo no meu radar, já estava há um tempo aqui na minha biblioteca, um livro do Prêmio Nobel de Literatura Patrick Modiano, chamado Uma Rua de Roma. Então esse aqui vai ser o livro de setembro. Dizem que esse livro é um livro muito curto, você lê em um dia. Então esse aqui vai ser o livro do mês de setembro, que é o mês do meu aniversário. Uma Rua de Roma, do Patrick Modiano, Prêmio Nobel de Literatura de 2014. No mês de outubro, afinal de contas é um mês do terror, não poderia ser diferente, sempre gosto de trazer livros da temática do terror para o mês de outubro. Eu escolhi um livro também adquirido no sebo no ano passado, do Jay Anson, chamado Horror em Amityville, que também tem um filme. Então esse aqui vai ser o livro do mês de outubro, um livro de terror. Claro, vou trazer outras leituras de terror, é óbvio, o próprio Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e outros que eu julgar interessantes. Mas especialmente esse aqui vai ser a minha leitura do mês de outubro, no mês de terror. Jay Anson, Horror em Amityville. No mês de outubro é o do Horror em Amityville. No mês de novembro eu escolhi um livro do Machado de Assis, na verdade é uma coletânea de vários escritos seus, chamado Papéis Avulsos. Eu já falei isso aqui uma vez e repito sem vergonha alguma. Eu confesso que eu sempre tive um pé um tanto quanto para trás no tocante à literatura brasileira, porque na escola era meio que nós éramos obrigados a ler, e eu penso que leitura deve ser algo prazeroso e que o leitor que escolha as suas próprias leituras. Então, por conta disso, eu passei a ter um certo ranço dos autores brasileiros, mas sei a importância e, digamos assim, o quão é necessário lermos os grandes clássicos da literatura brasileira, especialmente o Machado de Assis, que está aí, que impera-se, por assim dizer, entre os grandes nomes da literatura mundial, ao lado de Shakespeare, ao lado de Dante Alighieri, ao lado do próprio Miguel de Cervantes e outros tantos. Então, no mês de novembro, Papéis Avulsos, do Machado de Assis. E para finalizar o ano de 2020, também é um livro que eu estou resgatando do ano passado, que eu não consegui iniciar a leitura, e por ser um livro um tanto quanto extenso, ou digamos assim, com muitas páginas, eu vou deixar ele para o mês de dezembro, que é um mês mais tranquilo, que é o livro do Fyodor Dostoiévski, chamado Crime e Castigo. A minha esposa Isabel já leu, disse que é um livro apaixonante. Eu não tenho dúvida que qualquer livro de Dostoiévski, até mesmo do Lev Tolstói, a literatura russa, eu já tive um certo contato com a literatura russa e a experiência ela é arrebatadora. Você sente-se em outro universo, afinal de contas, os autores orientais eles enxergam o mundo a partir de uma outra perspectiva. Então esse aqui vai ser o livro do mês de dezembro, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Além disso, infelizmente não está aqui próximo a mim, eu estou lendo um livro que eu comecei no ano passado, na verdade, que é um livro do Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancha. Estou apaixonado pelo livro e quero trazer aqui um vídeo
a respeito dessa minha experiência de leitura com o livro do Miguel de Cervantes, Don Quixote. Bom, esses aqui são os 12 livros para o ano de 2020. Vou deixar embaixo, mais uma vez, lembrando, todos os livros aqui, o link na descrição da Amazon, caso você queira adquirir algum desses livros para fazermos a leitura acompanhada de janeiro a dezembro. E gostaria de pedir pela sua atenção, agradecer, melhor dizendo, pela sua atenção e paciência. Se você gostou, por favor, deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui os livros e etc. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau!